Essa é a edição de outubro do Ecosenado e você vai ver agora os desafios na área ambiental para o próximo presidente da República. Licenciamento ambiental na BR-319 em debate na Comissão de Infraestrutura. O ministro da Justiça reconheceu os erros do governo. Uma descoordenação administrativa intra-poder executivo. E você vai ver também ações para a preservação do peixe-boi na Amazônia, mudanças no Código Civil para evitar maus-tratos aos animais e o reuso de madeiras nas esculturas do artista Ângelo Bonolo. Redução das emissões de gases do efeito estufa, estímulo ao uso de energias limpas, universalização do saneamento básico, propostas de mudança nas regras do licenciamento ambiental. Ano que vem, o Brasil terá um novo presidente da República e novos parlamentares. Sejam eles quem forem, terão enormes desafios na área ambiental. O meio ambiente não era meio ambiente. A posição norte-americana indica uma saída do acordo. Ele deve esperar por 3 anos. Mudanças climáticas, de degradação do solo. É o que a gente chama de agricultura conservacionista. Requer uma mudança profunda. 1/6 das emissões de gás carbônico do mundo provém do setor de transportes. Quanto que a gente conseguiu mitigar disso? O carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. O desmatamento na Amazônia, infelizmente, cresceu no ano passado. A gente tem uma bela, imensa e biodiversa savana. Serão necessários anos e anos de chuva para repor o estoque que foi dilapidado de forma irresponsável. O que te preocupa mais? Não ter água na torneira? Ficar sem energia elétrica? Lidar com a falta de alimentos? Ou não ter ar puro para respirar? Tudo isso diz respeito ao meio ambiente. Uma agenda tão importante quanto complexa que o presidente e os parlamentares eleitos vão ter que enfrentar. Para entender melhor os principais desafios do país na área ambiental, conversamos com estudiosos e ambientalistas. A agenda ambiental é por demais complexa. Tudo que está relacionado ao nosso bem-estar, à preservação do meio ambiente, problemas ligados, por exemplo, ao aquecimento global, à destinação de resíduos sólidos, impacta para o curto prazo, ou seja, para o agora, para o amanhã, para um médio prazo, que seria para 4, 5, 10 anos, e para um longo prazo, que a gente poderia pensar no planeta nos próximos 100 anos. A gente tem algumas candidaturas que dialogam melhor com essa perspectiva de longo prazo, mas em sua maioria não. São propostas, inclusive, muitas vezes simplificadas demais para a complexidade dos problemas brasileiros. Nos próximos anos, o Brasil tem metas a cumprir com relação às mudanças climáticas. O país assumiu o compromisso internacional no Acordo de Paris de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e zerar o desmatamento até 2030, além de recompor áreas já desmatadas. Desde 2012, o desmatamento vem subindo, né? Há um aumento de cerca de 4 mil km² de 2012 para cerca de 7 mil km² no ano passado. O Cerrado vem sofrendo um desmatamento ainda maior do que a Amazônia nos últimos anos. Há hoje um plano para o combate ao desmatamento, mas ele não é efetivo. Não é efetivo porque não há investimento e não há vontade política para combater esse desmatamento no Cerrado. E o Cerrado, vale lembrar, ele é o berço das águas do Brasil e a gente sabe, o Cantareira mostra isso em São Paulo, que sem vegetação não tem água. É bom saber que o desmatamento no Brasil está muito associado com a expansão da fronteira agrícola e com uma pecuária de baixíssima produtividade. É uma falsa dualidade essa história de que o Brasil precisa continuar degradando as suas florestas para se manter como uma das maiores potências agrícolas do mundo e para continuar produzindo alimento. Porque nós temos condições plenas de continuar aumentando a nossa produtividade pelos próximos 30 anos, sendo bem conservador, sem ter que desmatar uma árvore, 1 hectare de floresta. Como? Justamente aumentando a produtividade da pecuária.
Em 2016, o último levantamento que tem em relação às emissões de gases de efeito estufa aponta que 51% dos gases que são emitidos pelo Brasil advém da mudança do uso da terra. Significa, em geral, desmatamentos que levam a outras atividades naquelas áreas. Então, se não houver uma reversão pelo governo federal, pelo próximo governo, nós teremos que responder à comunidade internacional por que o Brasil, que tem uma importância fundamental em relação a esse tema, não vem cumprindo com as suas metas climáticas. O Brasil é o 7º maior emissor mundial de gases de efeito estufa e 1/3 deles vem de processos de produção de energia. Mesmo havendo, por exemplo, sinalização de alguns programas de governo do investimento em energias renováveis, não há compromisso com a descarbonização, com fazer uma mudança da matriz energética brasileira de uma forma mais consistente. O Brasil já tem um atlas eólico que demonstra onde a energia eólica pode ser aproveitada. O Brasil é um país tropical, ou seja, pode aproveitar a energia solar em qualquer espaço. Já existem sistemas híbridos e muita tecnologia que vem sendo desenvolvida. O que falta é fazer investimentos, dar créditos especiais para que o próprio cidadão possa buscar essa solução, desonerando assim o Estado de garantir, por exemplo, energia de grandes hidrelétricas para sustentar toda a população. A regularização fundiária e a criação de áreas de conservação e reservas indígenas são caminhos para a redução do desmatamento. Fazer a regularização fundiária começando pela garantia dos direitos territoriais das comunidades, porque essa é uma base para você garantir, pelo menos, que essas áreas onde essas comunidades estão e que o modo de vida delas ajuda a conservar, você garante a floresta ali e já reduz o desmatamento. Se alguém está ocupando uma área e não tem o título daquela área, é difícil ele ter o interesse em reflorestar e ter o benefício daqui 20 anos, por exemplo. Então é preciso ter uma segurança fundiária para facilitar essa meta que o Brasil tem de reflorestar 12 milhões de hectares. O Brasil só vai conseguir cumprir suas metas no Acordo de Paris se ele retomar a política de criação de unidades de conservação e de demarcação de terras indígenas. Os dados mostram que a conservação da vegetação nativa nas terras indígenas está sendo até maior do que nas unidades de conservação. Se o Congresso continuar com essa composição e às vezes até crescendo essas bancadas que são refratárias às questões ambientais, o governo vai ter uma grande dificuldade. A pressão para mudar as regras de licenciamento ambiental também é grande no Congresso Nacional. Há mais de 2 dezenas de propostas em análise. O licenciamento ambiental é o principal instrumento da política nacional do meio ambiente. Então ele tem uma relevância fundamental para o funcionamento do sistema como um todo. O próximo presidente ele tem que focar na melhoria desses padrões, que são os padrões de licenciamento, os padrões, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com Mariana. O nosso licenciamento ele é moroso, sim, por alguns problemas que nós temos de falta de estrutura nos órgãos ambientais, poucos servidores, pouca estrutura para trabalho. Nós temos um problema também da judicialização do licenciamento ambiental. Então, acho que a gente pode modernizar a legislação e existem projetos tramitando no Congresso para isso. O que eu não concordo é com algumas proposições e algumas falas do setor produtivo, da agricultura e da indústria que levam a uma reivindicação de um licenciamento quase cartorial, sem nenhum controle por parte do poder público, de facilitar o extremo. Isso a gente não pode fazer. Outro tema de impacto na agenda ambiental do futuro governo é o uso de agrotóxicos. Setores agrícolas querem retirar da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente a atribuição de analisar os produtos a serem liberados no Brasil. Esse projeto de lei que está tramitando na Câmara, que visa flexibilizar o uso de agrotóxicos, ele é muito prejudicial para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e não é o que o mundo está fazendo. É inaceitável que alguns produtos que foram banidos no exterior, na França, nos Estados Unidos, em diversos países, justamente pelo seu comprovado grau cancerígeno, sejam liberados aqui no Brasil. Quer dizer, nós seremos o lixo tóxico do mundo? A falta de saneamento básico também afeta a saúde dos brasileiros.
40% da população não tem acesso à coleta de esgoto. O Plano Nacional de Saneamento Básico prevê a universalização das redes de água e esgoto até 2033. O Instituto Trata Brasil, que é uma entidade privada que estuda o assunto, ele estima que a gente tem que aumentar em 62% os investimentos que a gente tem em saneamento. Teria que passar aí da casa de 13 bilhões de reais por ano para 21 mais ou menos. No ritmo que a gente está investindo hoje, a gente vai conseguir essa universalização que está prevista para 2033 no Plan SAB só em 2050. Parte das prefeituras não tem o dinheiro para investir, mas há a possibilidade de fazer parcerias com o governo federal. Tem dinheiro público, inclusive, por exemplo, captado com o FGTS, mas tem possibilidade de parcerias público-privadas. Boa parte dos resíduos vão para os rios, contaminam o leito do rio, contaminam as águas. Quer dizer, isso tem uma série de problemas de saúde óbvios, né, que todo mundo pode constatar, mas para além disso, você encarece o tratamento de água, você torna a captação de água mais distante. Então você está, na verdade, jogando dinheiro no lixo. O meio ambiente certamente é a agenda mais importante das nossas vidas. Estamos falando da nossa casa, estamos falando da nossa continuidade. Estamos falando do único planeta que conhecemos que podemos ocupar e viver nele. Estamos falando do nosso país, que é o espaço territorial dentro desse planeta que nós podemos dizer que é nosso, que temos para habitar, não temos plano B, não temos outro planeta para ocupar. Então temos que cuidar efetivamente dele. De autoria do senador Valdir Raupp, o PLS 438 de 2013 proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos. A matéria tramita em conjunto com outros 2 projetos, o PLC 70 de 2014 do deputado Ricardo Izar e o PLS 45, também de 2014, do senador Álvaro Dias, e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Mudar o Código Civil para garantir mais proteção para os animais contra os maus-tratos. É o que pretende um projeto em análise no Senado. Veja agora na reportagem de Dinalva Ferreira. Quem tem algum animal de estimação sabe como a relação com eles é especial. O afeto e o carinho marcam o dia a dia dos bichinhos com seus donos. É uma relação de muito carinho, cuidado, né? A gente respeita o espaço do bicho. Eu gosto mais dos meus animais que certos seres humanos, porque eles amam a gente de verdade. O animal é um membro da família, porque ele aprende, somente o cachorro, ele é muito doce, ele é cuidado, ele é amigo do dono. Reconhecer juridicamente o que cientistas e pessoas que têm animais de estimação já descobriram. Eles têm sentimentos, podem experimentar sensações tanto positivas quanto negativas. É o que os especialistas chamam de seres sencientes. E é por isso que animais como Flix, por exemplo, não podem e não devem ser tratados como coisas. Um projeto que veio da Câmara e está sendo analisado pelos senadores estabelece que os animais sejam considerados sujeitos de direitos despersonificados e prevê a tutela jurisdicional em caso de violação desses direitos. Isso garante ao Ministério Público a possibilidade de entrar na justiça sempre que os direitos dos animais sejam violados. Esse consultor do Senado gosta da ideia, mas acha que a proposta precisa de ajustes. O projeto segue as experiências de outros países, que já não consideram os animais nem como sujeitos, nem como objetos. Todos os códigos civis, todos, do mundo inteiro, falam que os animais, embora sejam uma terceira categoria, a eles serão aplicadas regras de coisas no que couber. Por quê? Porque é evidente que, e ninguém está defendendo o contrário, que eu vou poder continuar tendo propriedade de animais. É evidente que o cachorro de estimação que a pessoa tem, que ela vai vender, os filhotes que ela vai vender, ela vai poder continuar vendendo, porque o animal, ele evidentemente pode ser objeto de propriedade.
No quadro Espécies Ameaçadas desse mês, nós destacamos o trabalho do Instituto Mamirauá na preservação do peixe-boi no Amazonas. Quando a gente conscientiza o povo, tudo melhora. E aí a gente vê que agora aumentou muito o número de peixe-boi. Que a gente anda por aí, a gente só vê o festivo dele. A nossa pesquisa mais extensa, né, mais longeva é com peixe-boi. E nós fazemos assim praticamente tudo, desde anatomia, morfologia, osteologia, até a parte que eu acho que é mais importante para a conservação, que é dinâmica populacional, né? Tentativa de estimativa de idade, estimativa de abundância, distribuição. E nós fazemos também ao longo do tempo muito trabalho com levantamento de eventos de caça, para saber se a caça ainda existe na região e em que níveis, né? E por quem ela é realizada. Eu quero saber se as atividades de educação ambiental e tudo que os pesquisadores antigamente do Instituto estão ajudando para que a percepção dos jovens melhore quanto aos eventos de caça. Então, se eles acham que as coisas mudaram, eu já fiz umas 31 entrevistas para eles me conhecerem e começar a fazer todas as dinâmicas de atividades de educação ambiental, histórias da vida, chegar nas comunidades, que eles saibam quem sou, sentar, conversar das histórias da caça de peixe-boi, não só da casa, de qualquer coisa, né? Eles são os que estão morando aqui, eles são os que eu acho deveriam proteger e cuidar mais o peixe-boi no final, né? Ainda existe caça de subsistência ao peixe-boi amazônico ao longo de toda a Amazônia, e inclusive dentro de reservas, como a reserva de Amanã. E é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com as comunidades em termos de educação ambiental, educação para conservação, para que isso diminua. E eu sinto bem feliz escutar os caçadores que chegaram a caçar mais de 60 peixe-bois na sua vida, falar que eles já estão fazendo sua parte de não caçar porque acham que o animal vivo é bonito. Eles sempre viram um peixe-boi morto, eles não tinham essa experiência. Quando começaram a trabalhar com a Miriam ou com os pesquisadores, a visão deles mudou. Teve um dos peixe-bois que a gente reabilitou no Centrinho, que foi resgatado lá no setor Castanha, que era o setor onde a gente atuava com a educação ambiental mais fortemente assim dentro da reserva, que a gente fazia atividade todo mês, né? E aí o resgate dela foi bastante interessante, porque partiu da própria comunidade nos chamar e nos avisar de que tinha esse peixe-boi lá para a gente resgatar, né? Foi por acidente, ela se emalhou numa rede de pesca, e aí o pescador levou para sua casa e colocou num tanque de água, desses de 1000 litros, né? E aí toda a comunidade se envolveu para cuidar dele, enquanto a gente ainda não tinha chego. Então foi bastante interessante, né? Talvez tenha sido um reflexo dessa nossa presença lá na comunidade todos os meses, fazendo as atividades, tanto com as crianças quanto com os adultos, porque eles sempre se interessam pelo trabalho, querem saber mais, né, o que a gente faz com os peixe-boi, onde eles estão se movimentando. A Universidade Federal de São Carlos recebe inscrições para o Vestibular Indígena 2019 até o dia 31 de outubro. Em sua 12ª edição, a seleção oferece 65 vagas, uma para cada curso de graduação, nos campos de São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, todos no estado de São Paulo. As provas serão realizadas no dia 27 de janeiro do ano que vem, em 4 cidades: Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, Recife, em Pernambuco, além de São Paulo. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de São Carlos, na aba Cursos, dentro do item Ingresso na Graduação. Mais informações sobre o vestibular indígena podem ser obtidas também pela internet ou ainda pelo telefone 16 3351 8152.
Os entraves no processo de licenciamento ambiental das obras de recuperação da BR-319 foram tema de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. A BR-319 liga as cidades de Manaus, no Amazonas, até Porto Velho, capital de Rondônia. Inaugurada em 1976, inteiramente asfaltada, de Manaus a Porto Velho, a BR-319 tem 885 quilômetros. Mas, por falta de manutenção, a única ligação rodoviária do coração da Amazônia com o restante do país não resistiu ao clima e ficou intrafegável no período das chuvas. As tentativas de recuperar e pavimentar a estrada esbarram na burocracia. E nisso já se vão quase 2 décadas. O entrave principal no momento é a licença ambiental da FUNAI. Na audiência pública, na presença de 3 ministros, o ministro da Justiça reconheceu os erros do governo. Uma descoordenação, estou sendo muito sincero, uma descoordenação administrativa intra-poder executivo, porque cada um dos órgãos envolvidos tem uma metodologia diferente. Os senadores também fizeram um apelo ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, para que ele agilize, junto aos outros órgãos do governo, as providências necessárias para destravar a burocracia em torno das obras da BR-319. No cronograma normal, estão previstas consultas às comunidades indígenas nos dias 16 e 18 de outubro, nas cidades de Humaitá e Manicoré, no Amazonas. Em um condomínio nos arredores de Brasília, encontramos o artista plástico Ângelo Bonolo. Ex-bancário, hoje aposentado, ele recuperou memórias da infância passada em uma fazenda para desenvolver um fantástico trabalho de reuso de madeiras, com muita sensibilidade e talento e usando apenas peças descartadas na natureza. Nós viemos aqui nesse espaço, no Condomínio Verde, em Brasília, onde funciona o ateliê do Ângelo, para conversar um pouco com ele sobre esse trabalho que ele faz principalmente com madeiras, não é, Ângelo? Madeiras reaproveitadas? Nada foi cortado para poder fazer algum trabalho meu. Tudo é reaproveitado. Por exemplo, essa peça aqui, a gente está vendo aqui, tem madeiras variadas, né? Tem, parece que uma casca de árvore e, ao mesmo tempo, essa parte mais de escultura aqui também. Parece que é outra madeira? São diversas madeiras, realmente. A parte principal que suporta todos os outros detalhes, eu encontrei num riachozinho, provavelmente a chuva trouxe. Trabalhei ela um pouquinho e fui colocando madeiras diversas aqui. Como é que você começou a trabalhar com madeira? Conta pra gente um pouco dessa história. Na época da faculdade, eu vi alguma coisa que uma pessoa, um artista itinerante, que fazia trabalho simples com caixas de uva, de maçã, e achei interessante aquilo. Isso foi no interior, né, no interior de Minas. Acho que aquilo me despertou, comecei a fazer alguma coisa, e cada trabalho que eu fazia eu me impunha um desafio de fazer uma coisa diferente, um pouco melhor, e naturalmente foi acontecendo. Mas assim, a habilidade para mexer com a madeira, como é que foi que ela veio? Eu acredito que isso é DNA, Meu pai sempre foi uma pessoa muito habilidosa, trabalhava muito bem com madeira, não de maneira artística, mas coisas utilitárias, e eu acho que veio herança, veio dele. A gente vai continuar conhecendo um pouco mais do trabalho do Ângelo, como, por exemplo, essas duas peças aqui, Ângelo, uma mesa e um castiçal. Quer dizer, a gente percebe aqui no ateliê que você tem peças simplesmente decorativas, mas tem peças também funcionais, como essas aqui. A maioria das vezes eu faço o que a madeira
me mostra um pouquinho, vamos dizer assim, né? Essa aqui, por exemplo, foi uma árvore. Na fazenda, o vizinho colocou fogo no pasto e acabou queimando a base da árvore, ela caiu. Essa parte é uma sucupira branca, o tampo da mesa é uma aroeira. Ela estava bastante danificada e eu coloquei revestimentos, caquinhos de revestimento nela também. Esse castiçal em cima da mesa, Ângelo, é outra madeira? Esse castiçal foi um pé de tamarindo. Estava levando perigo para a rede elétrica. Cortaram alguns galhos e eu aproveitei. E é uma madeira muito bonita. Ângelo, essas peças aqui que funcionam como estante, né? Fala um pouco para a gente dessa peça. Basicamente é cedro, né? Com incrustação de uma madeira escura, né? Incrustada aqui. Aqui é uma incrustação de outro tipo de madeira. Aqui é latinha de cerveja. A gente vê também algumas peças aqui no ateliê inspiradas em animais, né? Como essa aqui, por exemplo. Fala um pouco para a gente dessa peça. Essa aqui, a inspiração é basicamente do material que eu tinha, né? Na fazenda, uma época, tinha uma quantidade enorme de goiabeiras. Virou uma verdadeira praga. Tiveram que ser cortadas. E eu fui aproveitando. Isso que você diz de olhar para a árvore e vir a inspiração, resulta numa diversidade impressionante, não é? De estilos e de peças e de figuras, né? Porque cada coisa, cada pedaço de madeira, cada tronco que eu vejo remete a alguma coisa, dá vontade de fazer alguma coisa e tal. E aqui a gente chega nas cadeiras, né, Ângelo? Podemos sentar? Podemos. Então agora eu estou sentado no que um dia foi uma goiabeira e o Ângelo aqui no que um dia foi uma grande sucupira. O Ângelo estava me contando que essas madeiras todas vieram da fazenda, a fazenda que era dos pais dele, que ele herdou essa fazenda. Ângelo, como é que é? Você andando lá, você via a árvore e já imaginava uma cadeira como essas? No caso dessa sucupira, por exemplo. Você vê a coisa, acha que aquilo seria interessante para uma cadeira, para uma carranca, sei lá, e é assim. E o que você sente quando você conclui uma peça dessa? Quer dizer, você que viu a árvore bruta ali, aquela madeira abandonada, e quando você olha e vê como resultado uma dessas peças que você faz. À medida que eu vou fazendo e concluindo as peças, me dá muito prazer e eu vou deixando elas por aí. O Ângelo estava me dizendo também que essas peças ele não vende, né, Ângelo? As peças não estão à venda. Não tenho, como eu não tenho a necessidade financeira de vender, para mim tá ótimo elas aqui comigo, eu sempre poder olhá-las. O prazer é mesmo ver a peça pronta e conviver com ela aqui no seu ateliê. E poder conviver com ela. Esse foi o Ecosenado. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Você também pode ver esse programa e todas as edições anteriores nesse endereço. A gente volta em novembro. Tchau!